Opa, beleza. Muito obrigada, gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Hoje a gente trouxe um tema para vocês que é de reforma tributária. Eu sou a Juliana, sou responsável aqui do marketing da Software Sul, vou estar acompanhando vocês nesse webinar, assim como também alguns parceiros nossos que vão estar conduzindo aí referente à parte da reforma tributária. Vou começar apresentando para vocês. Eu só vou pedir para todo mundo fechar o microfone rapidinho, por favor. Aí. Vou começar apresentando para vocês um pouquinho da Software Sul e o que a gente pode apoiar vocês. Então, a Software Sul hoje ela já tem mais de 200 mil projetos entregues. A gente tem mais de 19 anos de mercado, a gente atende aí diferentes países, né, e o Brasil todo. E a gente também tem bastante prêmios, então a gente tem mais de 30 prêmios já conquistados e mais de 100 profissionais dedicados, né? Alguns deles são alocados e outros a gente atende por aqui pela Software Sul. E o que que a gente pode fazer por vocês? Então, hoje a Software Sul tem diferentes BUs aí, diferentes frentes, né? Então, a gente tem toda a parte de desenvolvimento. Então, a gente consegue atender a empresa de vocês, tanto com a parte de desenvolvimento de softwares personalizados, quanto prestando suporte para RP, DataSul, Fluig, né? A gente atende ali toda a parte de software, segurança, a parte de cloud também. E temos a nossa área de serviços, então a gente consegue atender vocês com suporte desde o N1, N2, N3 e também com toda a parte de data center e hardware. Hoje a gente tem uma loja online, que eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. Vocês podem conhecer todo o nosso portfólio, tudo que a Software Sul entrega, né, em relação a hardware ali para vocês. E falando um pouquinho mais sobre as soluções completas, né, para cada desafio da sua empresa, então a Software Sul pode ser pode ajudar vocês em diversas frentes, né, apoiar ali desde o início até o final da sua TI. E contando um pouquinho mais de quem confia ali no nosso trabalho, hoje a gente tem mais de 500 clientes ativos, então a gente tem a Caldo Bom, a Combio, a Sebrae, a VAP, Jeitect, a Fresno, né, a Catalinha, a Komatsu, a Marinha do Brasil. E aí a gente convida vocês aí também para entrar, né, junto com a gente para fazer parte dessas empresas que são nossos parceiros. Bom, pessoal, agora eu queria convidar, né, o Érico e o Augusto para conduzirem o webinar com a gente. Eles são nossos parceiros da Clem Portugal Advogados e eles vão falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária para vocês. Muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos que estão presentes aqui também. Bom dia a todos. Meu nome é Érico Klein, eu sou sócio fundador do Klein Portugal Advogados. Nós somos um escritório que tem sede em Curitiba, no bairro do Cabral, e também em São Paulo, que a nossa sede é em Pinheiros, né? Hoje eu estou falando aqui de São Paulo e o doutor Augusto fala de Curitiba. Nós atendemos também, assim como a Software Sul, nós atendemos clientes do mundo todo. Temos como exemplos alguns clientes na Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos e Tailândia. E o nosso escritório ele conta com diversas especialidades para atender especialmente empresas, né, de forma a dar segurança e proveito econômico nas relações dos nossos clientes. Nós temos uma equipe com especialistas em direito tributário, que é o caso do Dr. Augusto, além do empresarial, contratos, propriedade intelectual, direito digital, e na parte de direito público nós temos também licitações e direito regulatório. Em todas as nossas relações a gente procura sempre deixar uma marca com os nossos clientes, né, valorizando esses planos que os clientes têm e buscando sempre atuar com agilidade, eficiência e gerando proveito econômico para as empresas, né? Esses são nossos três principais pilares de atuação. Eu agradeço muito, então, a parceria da Software Sul, né? Antes da gente começar a nossa apresentação, agradeço a Juliana, que nos apresentou aqui, e também ao Teles. Agradeço a confiança deles no nosso trabalho, né? E pelo convite também para essa apresentação. O tema hoje é um tema muito importante, que é a reforma tributária, né? O doutor Augusto, ele vai apresentar mais sobre esse tema, ele que é o especialista em direito tributário. Esse tema tem deixado todos nós, empresários, ansiosos aí sobre o que vem pela frente, né? E como toda mudança, ela pode ser uma dificuldade, mas pode ser também uma oportunidade. A gente está aqui exatamente para trazer as possíveis oportunidades para que vocês possam sair à frente dos demais nesse tema da reforma tributária. Então, agradeço a todos os presentes. Vou passar a palavra para o doutor Augusto. Obrigado. Eu vou também, doutor Augusto, apresentar aqui a nossa apresentação sobre direito tributário.
Vamos lá, reforma tributária. Então, Maravilha. Bom dia a vocês. todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema, né, tão relevante e da ordem do dia para todas as empresas, que é a reforma tributária sobre o consumo. Então, esse é um momento decisivo, né, porque a gente está diante da maior transformação do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas, né, e mais do que uma mudança de leis, né, uma mudança de mentalidade tributária. Então, a reforma tributária não é mais um C, já é uma certeza, já foi aprovada, né, e ela não muda só o sistema tributário, na verdade, ela muda a forma como se faz negócios, né, a forma de se executar os negócios. Então, isso é extremamente importante que seja compreendido, né. A ideia desse webinar é que seja um papo técnico, sim, mas sobretudo estratégico, né. Então, a proposta é que a gente explique os pontos centrais da reforma, já com insights práticos para a preparação dentro das empresas, né. Vocês estão visualizando tudo bem aqui na apresentação? Tá legal? Sim, sim, tá? Maravilha. Já pode passar para a próxima, inclusive, por favor, né? Tá mostrando o próximo já? Ainda não. Érico, se você puder colocar no modo de apresentação, eu acho que fica um pouco maior para o pessoal visualizar ali. Ah, eu tinha colocado, mas acho que não tá. Não foi para vocês. Deixa eu ver só o que tá acontecendo só um momento. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou. Deixa eu ver como é que vai funcionar dessa forma. Eu vou compartilhar uma das telas aqui, vamos ver se funciona dessa forma, se fica bom. Me avisem, por favor. Vocês estão visualizando o segundo slide? Não. Sim, sim. Agora Sim, fechou. aham. E passou para o terceiro? Sim. Tá legal. Sim, aham. Fechou, então. Obrigado, Érico. Então, Desculpem. a reforma tributária, né, ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional, né, e essa reforma é, em resumo, uma reestruturação dos tributos relacionados ao consumo, né? Então, esses tributos têm um impacto direto em todo mundo, já que são custos que, no final das contas, são incorporados aos produtos e aos serviços que a gente consome todos os dias, todos nós. Então, hoje, o sistema tributário brasileiro ele é marcado por uma complexidade absurda, né? Então, assim, é composto por diversas legislações, tributos dispersos, né? Então, para vocês terem uma noção, no Brasil a gente tem mais de 5 mil municípios. Cada um tem sua própria lei de ISS, cada lei tem suas próprias regras específicas, né? Então, a reforma tributária busca simplificar tudo isso e tornar o cenário mais acessível, mais compreensível, especialmente para os empresários, né? Então, o principal objetivo da reforma é diminuir a complexidade do nosso sistema, que há muito tempo é considerado um dos mais confusos e ineficientes do mundo inteiro. Então, assim, a lógica brasileira está se aproximando de modelos internacionais de IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que já existe em vários outros países. Essa lógica já existe em vários outros países. Assim, só para vocês terem uma ideia, a alíquota média mundial do IVA é de cerca de 19%. No Brasil, aí a expectativa é que a nossa alíquota fique mais alta, né? Vai chegar na casa de 27% até 30%. Então, a gente vai ter um dos maiores IVAs do mundo, isso é certo, né? E como que a reforma tributária vai conseguir essa simplificação que está sendo buscada, né? Basicamente por meio da substituição de 5 tributos, né? Então, que existem hoje, né? Então, o ICMS, ISS, PIS, COFINS e o IPI. E o IPI não vai ser completamente extinto, né? Enquanto existir a Zona Franca de Manaus, ele vai continuar sendo cobrado. Mas a ideia é que ele seja substituído no futuro, né? Bem distante, mas vai ser substituído. E, em troca, vão surgir 3 novos tributos, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai ser cobrado pelos estados e municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? A CBS, que vai ser cobrada pela União. Ainda vai ter um terceiro tributo, que é o Imposto Seletivo, que é o IS, e ele vai incidir só sobre operações com produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Então, é por isso que ele está sendo chamado vulgarmente de imposto do pecado, né? Bom, entendido isso, a gente passa, então, a destacar alguns pontos que são fundamentais, né, para se entender a reforma e os seus impactos. Então, o primeiro é que o tributo agora é por fora. O que isso significa, né? Então, diferentemente dos tributos atuais, que eles se escondem ali no preço da mercadoria, né, ou do serviço, que eles estão embutidos no preço, o IBS e a CBS eles vão aparecer destacados na nota fiscal, né? Então, eles não compõem mais o preço. Então, hoje, o valor que consta ali na nota fiscal de um produto já traz na sua composição
os próprios tributos a serem pagos. Tá? Então, no novo regime, eu vou ter o preço do produto e o imposto que vai ser agregado, mas separado. Isso é fundamental. Então, por exemplo, aqui nesse slide a gente consegue ter uma representação gráfica de um sapato, né? E a diferença é como seria o imposto por fora e como é hoje o imposto por dentro. Então, vocês vejam, quando o imposto é por fora é mais simplificado. Então, um sapato que tem um valor de R$100 e uma alíquota de 18%, reais de imposto. Quando o imposto é por dentro, a gente tem que considerar como se o imposto estivesse dentro do próprio preço do produto. Então, eu não vou pagar 18, vou pagar um pouquinho a mais ali, né? Então, vocês vejam como o imposto por dentro tem um impacto também na precificação, porque, afinal, é como se um imposto incidisse sobre ele mesmo e tudo ficasse mais caro, né? Uma segunda característica da reforma tributária, que está no outro slide daí, é isso. Que a gente vai ter uma base ampla de incidência. Então, vai ser praticamente um imposto sobre tudo, né? Dessa forma, a gente não vai ter mais aquela dúvida que é muito comum no sistema atual, se determinada atividade, por exemplo, é uma mercadoria ou é um serviço, né? E, como consequência, se eu teria que pagar o ICMS ou o ISS. Então, por exemplo, que é bastante típico hoje. Uma gráfica, por exemplo. Uma gráfica, ela vende papel ou ela presta um serviço de impressão, né? Ali na impressão dos folhetos, por exemplo, de publicidade. Isso é uma dúvida que existiu por muito tempo e isso vai acabar, assim, porque hoje todo mundo, com a reforma, todo mundo vai pagar o IVA, o IBS, o CBS, ponto final, né? E alguns ainda vão pagar. Em terceiro lugar, também é o princípio do destino. Isso significa que o imposto, né, os tributos vão ter que ser recolhidos no local de consumo, né, e não mais na origem. Então, hoje, o imposto é pago no local de origem, né? Então, assim, num exercício de futurologia aqui, vai ser muito comum a gente ver, por exemplo, essa representação aqui que está no slide, em sites de e-commerce, por exemplo. Hoje a gente só veria um produto e o preço dele comum para qualquer lugar que eu comprasse do Brasil. Com a reforma, provavelmente as plataformas, assim que você informar o CEP, já vai indicar qual é o IBS e a CBS daquele produto, a depender da origem, do destino que eu estou comprando, né? Então, assim, a gente vai ter uma separação num futuro bem próximo do valor da mercadoria e do imposto que eu estou pagando ali. Então, esse princípio do destino vai ser bem fundamental, né? Em quarto lugar, a gente vai trabalhar também com uma não cumulatividade plena, né? O que isso significa? Isso quer dizer, assim, em síntese, que tudo que eu pagar de IBS e CBS nas entradas, eu vou poder, né, creditar ali nas minhas saídas. Então, a ideia da não cumulatividade é basicamente que tudo que foi pago nas etapas anteriores são créditos contra as minhas saídas. Então, eu vou repassando tudo isso para o consumidor final, né? Eu vou me creditando das etapas anteriores. Então, hoje, por exemplo, o crédito não é amplo. Se eu contrato um serviço de limpeza para a minha fábrica, né, vamos imaginar, esse serviço de limpeza ele paga ISS, mas uma fábrica, aquele imposto que foi pago, que compõe o preço do serviço que eu contratei, morre no meu custo, né? Ele se dilui no meu custo e não dá crédito para mim. Com a reforma, passa a dar crédito. Assim, então, basicamente, tudo que eu adquiri vai dar crédito. O problema é que o tributo ele tem que ser efetivamente pago pelo meu fornecedor para eu poder me acreditar. Se ele não pagar, eu não tenho crédito. No sistema antigo, né, não era necessário o efetivo pagamento pelo fornecedor para se ter o crédito. Então, a gente vai ter o que se chama de crédito financeiro, isso que exige que o fornecedor efetivamente pague pelo tributo, né? E em quinto lugar, que é fundamental também, até endereçando esse problema, né, de garantir que o fornecedor pague, surge o mecanismo do split payment. Né? O que é isso? É basicamente uma solução criada para que o pagamento do imposto seja automático. Então, direto do cliente para o fisco. Reduz, assim, o risco de inadimplência tributária, né, e de sonegação. O foco aqui é reduzir sonegação. Então, ali no momento da liquidação financeira da operação, o cliente pagando ali, por exemplo, uma operação, a própria instituição financeira já vai separar o que é tributo, que vai para o fisco, e o que é o valor, o preço ali, né, da mercadoria, do serviço que eu estou pagando, que vai para a empresa. Então, toda operação que tem uma liquidação financeira, ou seja, que tem uma instituição financeira intermediando, então eu estou falando de cartão, TED, PIX, basicamente tudo, né? Tudo tem uma liquidação financeira, a não ser que a empresa continue ou pague pelas mercadorias e serviços com dinheiro vivo, aí não vai ter o split payment, né? Mas, claro, além de toda a dificuldade operacional que vai envolver esse sistema, né? Afinal, vai ser uma dificuldade tecnológica para as instituições financeiras implementarem o split payment,
isso também vai ter um impacto nas empresas, porque vai afetar o fluxo de caixa das empresas. O valor dos tributos não vai mais ingressar no caixa das empresas. Então, isso tem que ser considerado e várias empresas vão ter que se readequar, né, a essa nova lógica. E quando que esse novo sistema começa? Então, em resumo, é ano que vem. 2026, o período de transição começa em 2026. Por isso, a urgência das empresas estarem atentas para essas mudanças, né? Claro, o período de transição ele é muito longo, ele vai até 2033. E vai ser um período bem complexo, né? Então, embora a reforma ela busque, né, simplificar e modernizar o nosso sistema, o período de transição, que vai até 2033, vai ser muito complexo, porque durante esse período, os tributos atuais e os novos vão conviver simultaneamente. Então, a gente vai ter que vai ser uma loucura, né, viver nesse período de transição. Então, nesse quadro, a gente tem um resumo bem sintético do que vai acontecer, né? Em 2026, então, começa uma fase de teste, aí surge a CBS, né, com uma alíquota simbólica de 0,9%, e o IBS com uma alíquota de 0,1%. O que é importante aqui? Esses valores eles já são calculados e declarados em 2026. Eles não vão ser efetivamente recolhidos, de fato, né? Vai ser um ensaio geral, assim, é mais para calibrar o sistema e preparar os contribuintes e o próprio fisco. Então, vai ser um período de teste, eu vou declarar, mas eu não vou recolher o imposto. E em 2027, aí assim, a gente já tem as primeiras mudanças concretas, né? Então, em 2027, os COFINS já são oficialmente extintos. E aí o IBS começa a ser dividido entre os estados e municípios ali. E daí, a partir de 2029 em diante, assim, a gente começa a ver uma redução gradual do ICMS e do ISS. Então, ano a ano, eles vão reduzindo ali as alíquotas, até que em 2033 eles são oficialmente extintos. Em relação ao IPI, como eu comentei, ele praticamente some, então, para todos os produtos, praticamente a alíquota vai a zero, só vai ser mantida para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, se algum produto é produzido lá, vai se pagar o IPI no Brasil inteiro, né? Então, basicamente, esse é o período de transição, né? Aí, no próximo slide, a gente tenta ilustrar a diferença entre os dois sistemas. Acho que vale, né, a gente avaliar esquematicamente aqui como a tributação por fora e os créditos amplos vão afetar as cadeias de fornecimento, né, e a fabricação dos produtos. Então, assim, para entender de forma prática, né, o que muda com a reforma, a gente olhando esse exemplo bem simples, né, então uma cadeia de fornecimento de roupa, por exemplo. Então, vai passar por 3 etapas aqui, uma fábrica, uma distribuidora e o varejo, né. Hoje, quando uma fábrica ela compra a matéria-prima, ela paga o ICMS embutido no preço, então o famoso tributo por dentro, né? E essa mesma fábrica, por exemplo, ela contrata um serviço de limpeza ali que paga o ISS, né? Mas esse ISS não gera crédito hoje. Então, aquele gasto com limpeza entra como custo puro e se dilui na precificação. Eu não consigo aproveitar ele ao longo da cadeia. Então, nesse exemplo aqui, a gente simulou como se cada fase aplicasse, né, usasse uma margem ali de 20%. Né? Então, vocês conseguem ver como o ICMS ele vai se acumulando, como ele é por dentro, então vai se acumulando ao longo da cadeia, eu não consigo aproveitar todos os meus custos e as minhas despesas para gerar crédito. No próximo slide, né, que é o modelo depois da reforma, a ideia já é diferente. Então, primeiro, os tributos passam a ser por fora, destacados na nota ali. E, em segundo lugar, entra a lógica do crédito amplo. Então, praticamente tudo que eu adquiro gera crédito. Então, no nosso exemplo, aquele gasto de limpeza que está ali em cima, né, ele vai passar a gerar crédito. Percebam também que antes, se a alíquota do ISS, a máxima no país, é 5%, ele vai aumentar muito a alíquota, né, porque, digamos que simulando ali uma alíquota de 25%, então a tendência é que para os serviços realmente haja um aumento de carga tributária, né? Só que, por outro lado, também vão passar a gerar crédito. Então, tudo isso vai afetar a precificação, né, dos serviços, dos produtos. Então, assim, em outras palavras, né, a gente vai ter mais transparência e menos custos mortos ao longo da cadeia, que hoje encarecem realmente, né, porque não tem nenhuma chance de recuperação. Então, isso muda a precificação, muda o fluxo de caixa. Aí, no próximo slide, então até aqui a gente viu o que muda e como que vai ser o novo sistema tributário, né? Agora, que é a parte mais importante, que a gente vai tentar responder a questão, o que as empresas têm que fazer já, né? O que fazer agora? E a verdade é que as empresas já podem tomar várias ações para se adiantar, tá? E conseguir a melhor adaptação para a reforma tributária. Então, quanto antes as empresas mexerem, melhor. O primeiro passo, então, é você olhar para dentro de casa, olhar para dentro da própria empresa, né?
E fazer uma revisão de contratos, isso é fundamental. Contratos com fornecedores e contratos com clientes têm que ser revisados, especialmente contratos de longa duração, né? Então, com a reforma tributária, a gente vai assistir um aumento bem expressivo de cláusulas fiscais nos contratos, principalmente cláusulas de preço e cláusulas de responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Então, primeiro, que nos contratos tem que ser especificado que agora os tributos são cobrados por fora, tem que ter cláusulas também de repasse de tributos, né? E responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Tudo isso precisa ser repensado à luz do novo sistema. O que é importante, né? Hoje, os preços praticados não podem servir de base para a nova tributação. Então, assim, digamos que você pratique um preço hoje, desse preço atual, ou que seu fornecedor pratique um preço X, desse preço tem que ser expurgados os tributos antigos, né? Você tem que retirar todos esses tributos antigos, porque se eles não forem retirados, se eles não forem expurgados, eles vão servir de base para os novos tributos. Porque se isso não acontecer, os fornecedores eles vão ganhar margem em cima dos adquirentes. Claro que isso vai ser muito comum também, a gente vai assistir muito quase um ato desleal ali, né? Ganhar margem em cima dos adquirentes. Então, assim, o que as empresas têm que fazer desde já é começar as negociações para formar novos preços, né? Então, os preços têm que ser renegociados. Em paralelo a isso, também é importante que se faça um mapeamento das operações, né? Então, tem que olhar para dentro da empresa e ver quais são os meus principais processos hoje. Quem são os meus fornecedores estratégicos? Quem são os meus principais clientes? Onde é que estão os pontos críticos ali, né, na cadeia? Então, esse mapa que você fizer, né, esse raio-x tributário da empresa, sem ele você não vai saber onde vai doer mais quando os tributos mudarem. Então, por exemplo, quando você contrata muito serviço, né, na cadeia que a gente estava exemplificando anteriormente, eles vão ter um aumento de carga tributária, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser analisado, né, identificado. E depois é hora de brincar de futuro um pouco. Então, você tem que fazer simulações, né? Então, imaginar a sua cadeia de fornecimento e seus processos no modelo novo. Como é que ficariam os créditos nesse modelo novo? Né? Como é que ficariam os custos? Não sei, se você repassar, por exemplo, totalmente os tributos ao cliente, qual que é o impacto disso na demanda? Né? Se você segurar a parte desses tributos para você, qual que é o impacto na sua margem? Tudo isso tem que ser simulado e calculado, né? E para isso as empresas vão precisar de sistemas muito confiáveis, inclusive para simulações e testes, né? No próximo slide ali, eu destaquei uma comunicação que a Meta fez recentemente. Então, para quem trabalha com marketing digital, deve ter recebido nas últimas semanas esse e-mail, né, da Meta. E a Meta aqui, basicamente, ela informa que vai começar a repassar os tributos no preço do serviço. Então, essa foi uma comunicação. Eles aproveitaram a reforma tributária para mudar todo o sistema de precificação deles, do serviço deles. Então, vejam como a reforma tributária alterou a forma como a Meta vai precificar os serviços. Então, aqui, nesse e-mail, eles basicamente informam que, a partir do ano que vem, eles vão passar no preço os novos tributos. E os antigos também. Então, eles aproveitaram a reforma para também já passar os antigos. Então, isso vai ter um aumento de 12% ali nos serviços, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Toda política de precificação passa a depender diretamente da gestão também dos créditos, né? Então, o preço deixa só de ser uma decisão comercial e passa a ser também uma decisão fiscal ali, né? Então, se o meu fornecedor, por exemplo, não paga o tributo, eu não vou ter crédito. Então, isso vai alterar a minha precificação e a minha margem. Coisas que hoje não importavam muito, assim, né? Maravilha. Então, assim, o que eu quero destacar também, o principal que as empresas têm que se preocupar nesse momento, além da revisão dos contratos, né, é a adaptação de sistemas. Já é a parte de tecnologia contábil e fiscal mesmo. Se tem um ponto que vai pegar muitas empresas de surpresa, é a tecnologia. Então, os seus sistemas fiscais, ERPs, precisam estar prontos para o novo modelo, em 2026. Né? Então, o que isso significa? Tem que atualizar as versões dos sistemas, tem que criar ambientes de teste, né? Tem que configurar corretamente todos os parâmetros do IBS, da CBS, e garantir que a partir de janeiro de 2026 as notas fiscais já tragam os campos novos, né? Os campos das informações dos novos tributos. Então, isso é fundamental. Inclusive, aqui vai um alerta, né? Em 2026, mesmo sem o recolhimento, né? Eu só vou declarar, eu não vou recolher efetivamente, vai ser obrigatório destacar nas notas fiscais as alíquotas teste. Então, se eu não fizer, pode tomar multa. É um detalhe, mas que pode custar bem caro, né, para as empresas.
E os documentos fiscais eletrônicos, né, eles vão servir de base para a fiscalização e a apuração assistida no novo regime. Então, realmente, tem que garantir que os seus sistemas de emissão de nota fiscal sejam corretamente parametrizados, né, para destacar o IBS e a CBS. Ótimo. Então, assim, e por fim, né, a última linha ali do slide, para fins de gestão tributária, né, para futuro, especialmente durante o período de transição, é fundamental monitorar constantemente os resultados, né? Então, a criação e a definição de KPIs, por exemplo, KPIs de aproveitamento de créditos, né, de impacto em margem, vão ser fundamentais. Eles vão dizer se a sua empresa está aproveitando corretamente os créditos, por exemplo, ou se está deixando dinheiro na mesa, né? Então, vai ser a chave de sucesso para as empresas que querem transformar a reforma tributária em diferencial competitivo, é garantir uma forma de acompanhar como ela está se adaptando à reforma tributária e como a reforma tributária está impactando a sua operação. Aí um ponto que ainda está sendo pouco falado, né, mas que vai ser bastante crítico, cada vez mais as empresas têm que estar preocupadas com o fornecedor delas, a idoneidade do fornecedor. Como eu comentei, né, já, se o meu fornecedor não recolher o IBS e a CBS na etapa anterior, você vai perder o crédito. Então, isso impacta diretamente o seu custo e a sua margem. E qual que é a solução aqui? Qual que é a saída, né? Você tem que implementar realmente uma política de homologação de fornecedor, né? Então, você tem que avaliar a conformidade fiscal do seu fornecedor. Então, isso pode significar, por exemplo, pedir documentos, fazer auditoria, criar processo de validação e, claro, né, ter bons contratos para, no caso dele não pagar o tributo, por exemplo, você poder se responsabilizar, eventualmente, e se indenizar da falta de pagamento do tributo, né? Então, é um novo patamar de responsabilidade na cadeia de fornecimento que a gente consegue, né? E, além de tudo isso, algumas empresas ainda vão ter um desafio extra, que é o imposto seletivo. Então, se você atua com bebidas alcoólicas, bebida açucarada, né? Cigarro, mineração, apostas, esse imposto vai incidir diretamente sobre os seus produtos, né? E como ele é um tributo monofásico, ele não vai gerar nenhum crédito, então ele vai entrar como um custo puro ali. Então, também vai mudar e vai mexer pesadamente na precificação. Então, é essencial recalcular margens e ajustar a estratégia de mercado, né? Então, pessoal, em resumo, o que a gente tentou demonstrar aqui, e claro, fiquem à vontade para fazer perguntas, né, se não ficou claro algum ponto, mas a gente tentou resumir aqui o que as empresas precisam fazer, né? Então, primeiro, olhar para dentro, né? Revisar contratos, mapear operações e homologar fornecedores. Então, identificar fornecedores e avaliar como é que vai ser a relação com os fornecedores depois da reforma, depois da implementação da reforma. Em segundo lugar, projetar o futuro, né? Então, fazer simulações, estimar e definir políticas de precificação para o futuro, tudo isso é fundamental. Em terceiro lugar, aí sim, fortalecer tecnologia e compliance, né? Então, adaptar sistemas, adequar a parametrização dos novos sistemas para os novos tributos, garantir que as notas fiscais sejam adequadamente emitidas nos novos sistemas e definir KPIs para o acompanhamento no período de transição, né? Então, a lição que a gente quer passar aqui é que quem se preparar desde já vai entrar em 2026 com vantagem competitiva, né? E quem deixar para a última hora vai ter que correr atrás. Então, era essa a nossa que a gente queria passar aqui, né? Qualquer dúvida, pessoal, ficamos à disposição. No próximo slide também tem as nossas informações de contato, fiquem à vontade para nos chamarem por lá também. E agradeço aqui, passo a palavra para o Dr. Érico. Obrigado, Augusto. Acredito que foi tranquilo para vocês visualizarem ali, né, a nossa apresentação. Qualquer coisa nos avisem aí se vocês precisarem de alguma informação que ficou por ali. E achei assim que foi possível a gente mapear bem esse momento, né, da reforma e conversar mesmo sobre esse futuro, esses próximos passos. E para a gente ter certeza, acho que seria legal a gente abrir de fato para uma rodada de perguntas, para vocês poderem manifestar aí o que teve de dúvidas, o que a gente pode ajudar
para que fique mais claro ainda e vocês possam estar preparados para entrar em 2026 e nos próximos anos da reforma tributária mais preparados. Ficamos abertos aí às perguntas. Não sei se, Teles, você gostaria de fazer algum encerramento ou se a gente faz as perguntas primeiro. E fiquem à vontade, pessoal, para abrir aí o microfone e já falar a pergunta que vocês tiverem. Enquanto o pessoal vai preparando as perguntas aí, agradecer, né, a presença de vocês, Augusto, Érico, já um Valeu. bom parceiros aí de longa data aqui da Software Sul, né, e tem nos apoiado aí nos nossos clientes, nos desafios aí junto com os nossos clientes, porque isso afeta, né, não somente negócio, né, principalmente aí o RP do cliente, o dia a dia dos nossos parceiros aí de negócio, e a Klein Advogados aí tem nos apoiado nesse processo, né? Então, agradecer aí a, a nossa parceria, estamos à disposição aí todos os clientes que queiram contactar aí com o pessoal ali, o Érico, o Augusto, a gente pode fazer essa ponte com vocês, o pessoal pode apoiar aí a empresa de vocês nesse desafio. Então, mapear, né, as situações, ajudar vocês em levantamento tanto de negócio e, claro, parte de tecnologia também estamos aí à disposição. Quero compartilhar aqui com vocês um pouco sobre os nossos serviços, né? Nós trabalhamos hoje com os RPs da TOTUS, o TOTUS DataSul, o Fluig, ou TOTUS DataSul, Fluig, RM e Proteus, né? E falando um pouco de essa parte no RP, o que é Software Sul hoje, né? Pode apoiar vocês, tá? Então, nós fazemos o levantamento e diagnóstico inicial, então uma análise da estrutura fiscal, né? Dentro do RP, identificamos os pontos ali de impacto da reforma tributária, CFOP, CST, né? E indiferente da unidade federativa, né? Então, a gente trabalha ali com as exceções fiscais, então a parte de consultoria do RP para preparar esse ambiente. A implantação do configurador de tributos, então ali na TOTS a gente tem a ferramenta que é o configurador de tributos, tanto para o DataSul, Proteus ali o próprio RM, então a gente faz ali a parametrização desse módulo, a configuração dos tributos, apoiamos vocês nas exceções e tratamentos das especificações aí para atender a reforma. Tá? A adaptação, então, a adaptação não somente do cenário, do contexto, mas também dos teus produtos, a homologação, a revisão dos relatórios fiscais. Então, muitos clientes têm relatórios customizados, personalizados, onde lista lá os impostos que serão substituídos agora pelo IBS, CBS e demais alterações aí que o Augusto acabou de citar para a gente. Tá? A validação e homologação, então nós acompanhamos desde a entrada do produto até a produção e emissão dessa nota fiscal, né, e acompanhar a apuração desses impostos, né, então dentro do RP nós estamos aí à disposição para esse apoio. Treinamento e capacitação, então a gente faz treinamento da equipe de TI, quanto a equipe de fiscal ali na manutenção do configurador de tributos, tá? Então, prototipação das operações, juntamente com os key users, sessão de dúvidas, reforço com usuários-chave, tá? E, por fim, né, o Go Live, são várias etapas que a gente vai ter aí até 2033, mas esse acompanhamento, né, da implantação, então normalmente a gente faz um acompanhamento assistido ali de em torno de 10 dias, o monitoramento das inconsistências em tempo real, então tem a partir de atualização de sistema, implantação de bases específicas para essa homologação, e o Go Live, efetivamente, ali junto com as áreas e com os usuários final, a Software Sul pode apoiar vocês, tá bom? Então, voltando um pouco aí para as dúvidas do pessoal. Maravilha, Teles. E obrigado pela tua apresentação também, né? Realmente essa parceria é bem importante e é daquelas coisas, né? Assim, na parte do nosso trabalho conjunto, né? É sempre bom trabalhar com empresas que são organizadas, que trabalham com princípios muito próximos aos nossos, assim, sempre
buscando a excelência, né? Porque aí é bem mais fácil trabalhar, né? Olha, a gente está recebendo aqui uma pergunta da Pergunta. Kelly. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Ó, vamos lá. Kelly de Oliveira Lima. Bom dia, falando sobre o operacional. Hoje ocorre o crédito no momento da apuração. Nesse novo cenário, ao gerar a apuração, teríamos um aviso sobre o recolhimento do imposto pelo fornecedor? Do ponto de vista operacional, vocês saberiam dizer isso, Augusto, Teles? Sim, sim. Bom dia, Kelly. Ótima pergunta, na verdade. Essa é uma pergunta bem comum e bem recorrente, né? Comentei, né? Eu só vou ter direito ao crédito se o fornecedor pagar efetivamente. E como é que eu vou saber que o fornecedor pagou? É mais nesse aspecto, né? Então, como é que vai funcionar? Os sistemas, né, que vão controlar o pagamento dos tributos e a permissão dos créditos está sendo desenvolvido ainda pela Serpro, né, que é a empresa pública responsável pelo desenvolvimento dos softwares ali da reforma tributária. E essa empresa já está apresentando demonstrações de como o novo sistema vai funcionar. Mas, basicamente, eu vou ter acesso quase ali diretamente se o meu fornecedor pagou ou não, em tempo real, sabe? Então, e o próprio sistema que vai garantir que o creditamento seja feito corretamente, sabe? Então, é mais nesse aspecto, assim. Não sei se eu consegui responder adequadamente a pergunta, porque hoje realmente, né? Hoje eu só declaro ali e não interessa se o fornecedor pagou ou não. Com um novo regime, a gente vai ter todo um sistema por trás tecnológico informando se o fornecedor pagou ou não. É isso que vai garantir o funcionamento adequado, né? Para mim ficou bem razoavelmente claro, né? A resposta seria sim, então, né? Haverá um aviso do recolhimento do fornecedor, né? Isso, haverá um aviso. Beleza. Isso mesmo. Tá. Bom, acho que Ótimo. era só. Ah, obrigado, Kelly. Que bom que ficou claro. Temos uma outra pergunta aqui do Natan. Vou ler a pergunta para você diretamente, Augusto, e vocês ficam daí livres para responder. Ó. Com a criação da CBS e do IBS, como ficam os CFOPs atuais? Eles serão mantidos ou substituídos por uma classificação simplificada? Vamos começar por essa? Ou querem pegar Tá todos aqui? Deixa eu tá no pegar o mudo ali, resto Augusto. também. Tá no mudo, Augusto. Ainda tá no mudo. Você está com o áudio fechado. Opa, perdão. Não, ótima pergunta também, Natan. Então, assim, os códigos fiscais no geral, né? Eles vão ter que ser adaptados, realmente. Então, novos códigos já foram criados, por exemplo. Isso é um ponto interessante, inclusive, né? Com a reforma, a conformidade de códigos, principalmente do código de mercadorias e produtos, tem que ser cuidadosamente verificado, né, e validado. Mas, realmente, os CFOPs vão ter que ser adaptados, sim. E aí, a segunda pergunta... Ele conclui perguntando: a reforma prevê unificação de tributos? Vamos começar só por essa aqui. Pelo que eu entendi, há uma unificação de alguns tributos, né? Isso, a substituição. Por exemplo, PIS/COFINS vão virar CBS, né? Uhum. Então, foi aquele segundo slide, né, que o Augusto apresentou, em que mostrava ali alguns tributos sendo unificados sob o nome de novos tributos, né? Os seis ali viraram dois, e um deles, que é o IPI, né, Augusto, acho que vai deixar de existir, ficando só para a Zona Franca de Manaus e, finalmente, depois não existindo mais. E aí, por fim, isso impacta de que forma a definição de natureza de operação em notas fiscais? Completamente, né? Então, vão ser novos códigos para identificar cada operação, né? Então, os novos códigos, inclusive, já foram lançados em primeiros atos ali normativos, né? Já é possível acessar e os primeiros, eles vão ser adaptados, né? Claro. Mas os primeiros códigos já foram disponibilizados ali. Perfeito, Natan, era isso. Se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, fica à vontade também, qualquer de vocês, pessoal, né? Ou o Natan comentar, para você ficou claro a resposta? Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim, ficou bem claro ali. Era mais em questão, essa pergunta ali em questão às naturezas de operações, porque hoje no cliente que a gente atende já está sendo parametrizado algumas coisas em questão à natureza de operação, até por conta da logística que é feita em questão de emissão de documento de frete, nota fiscal,
Mas essa era a minha dúvida mesmo para essa ponte que o cliente faz ali entre as logística e tudo mais. Mas ficou bem claro, sim. Obrigado pela resposta. Valeu, Natan. Obrigado aí pela pergunta. Com certeza, acho que muitas outras pessoas também estavam com essas dúvidas. Fiquem à vontade, pessoal. A gente tem aí bastante gente aqui. Agora estamos com 37 pessoas que estão assistindo. Fiquem à vontade para falar. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida. Com certeza, né, nesse cenário de mudança deve haver muitas dúvidas e não tem dúvida que seja boba aí, né? Fiquem à vontade, por favor. Aí, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, imagino que a gente vai encaminhar para a finalização, né? Bom, acho que Acho que fechou, né? nos colocamos à disposição também aí após o webinar, caso alguém tenha alguma dúvida. Esse webinar vai estar gravado, disponível no nosso canal no YouTube também. Esse chat aqui também, por alguns dias, ele ainda fica ativo, então quem tiver alguma dúvida pode nos procurar, né, buscar a Software Sul, a gente faz essa ponte para com o Érico e o Augusto, né? Agradecemos a oportunidade, né, e a presença aí de todos. E estão convidados para os nossos próximos eventos aí também. E vai ser um prazer apoiá-los aí na reforma tributária. Valeu, Teles. Obrigado também a todos os presentes. Obrigado, Augusto. Demais pessoas aí também do. A gente pode sim fornecer a apresentação. Eu vi aqui a pergunta, houve uma pessoa que fez um comentário perguntando sobre a apresentação, nós podemos fornecer sim. É claro que ela não está totalmente completa, vamos dizer assim, né? Vocês viram que o Augusto explicou muito melhor ali, mas com certeza já dá para vocês terem uma noção, né? Lembrar de alguns pontos, a gente pode fornecer sim. E também para mais conteúdos, pessoal, é legal seguir, né? Imagino que a Software Sul está no Instagram, né, Teles? No Instagram, no Isso, LinkedIn, nas Instagram, redes LinkedIn, sociais. isso mesmo. Sigam ali a Software Sul e também o Klein Portugal Advogados, né, nosso escritório, ele está também nas várias redes sociais, a gente produz bastante conteúdo, também disponibilizamos conteúdo no nosso site, é tudo bem facilmente acessível, né? Klein Portugal Advogados, vocês encontram a gente em todas as redes sociais, tá bom? Prazer, muito obrigado. Obrigado, Juliana, também, que está anunciando aqui que o webinar está disponível no canal da Software Sul no YouTube. É isso? Isso mesmo. Isso, Maravilha. aham. Obrigado a todos. Obrigado, Juliana, Teles, pela oportunidade. Espero que todos tenham aproveitado aí. Prazer. Nós Obrigado a todos. agradecemos aí, Érico. Até mais, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo dia para Tchau, todos. tchau.